Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme e esse é o canal Diante da Lei. Se você gosta do conteúdo que é produzido no canal, considere se inscrever, considere deixar o seu like, considere enviar para algum amigo, para alguma amiga e siga nos acompanhando para que a gente faça que esse conteúdo chegue a mais pessoas. O vídeo de hoje é para a gente conversar um pouco a respeito de todo esse caso envolvendo o deputado Daniel Silveira. Bem, eu quero dividir esse vídeo em 3 tópicos principais. Primeiro, a postura do deputado. Em segundo, a postura do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, a postura do presidente Jair Bolsonaro. Antes disso, um pequeno disclaimer que eu costumo fazer com os meus alunos, especialmente quando ministrei a disciplina de processo constitucional, e para isso me valho da lição que aprendi com o professor Jorge Abud, no seu livro Processo Constitucional Brasileiro, que é em relação ao fato de o nosso Supremo Tribunal Federal, de a nossa Corte Constitucional, ter um poder que nós não encontramos em outro tribunal de mesma estirpe ao longo ou ao redor do nosso mundo ocidental. Então essa é uma primeira reflexão que nós temos que fazer, porque esse é o modelo que nós adotamos, mas causa alguma estranheza quando nós comparamos com alguns outros países. Isso é, será que é saudável, será que é bom nós termos um Supremo Tribunal Federal tão poderoso assim como nós temos? Bem, é o que nós temos desde 88, e não é justo que nós fiquemos incomodados com isso apenas agora, né? Porque eventualmente seja uma decisão que nós não gostamos, mas é assim que são as coisas. Então vamos lá. Primeiro, gente, analisando um pouco da postura do deputado Daniel Silveira, nós precisamos saber, ou precisamos lembrar, que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, pelo menos não no ordenamento jurídico brasileiro. Então nós temos que refletir a respeito de se esses discursos, se essa incitação ao ódio feita pelo deputado é algo aceitável, que está dentro da sua liberdade de expressão, ou se ele ultrapassou esse limite. E me parece que essas incitações feitas pelo deputado não são recomendáveis ou não são aceitáveis dentro de uma estrutura como é a nossa estrutura ou o nosso ordenamento jurídico brasileiro, em que a liberdade de expressão não é absoluta. Em segundo lugar, nós temos que observar a postura do Supremo Tribunal Federal, e causa alguma estranheza que nós tenhamos observado não só agora, mas recorrentemente um alargamento de conceitos, uma elevação de penas. São penas bastante elevadas, né, gente? Nós passamos aí de 8 anos, que parece ser quase que encomendada para que o deputado comece a cumprir a pena em regime fechado. Então nós temos que analisar essa situação também. É claro que é preciso olhar o voto de cada um dos ministros, mas nesse primeiro lugar isso salta aos olhos, nesse primeiro momento. Então, isso é algo a ser observado. Será que o Supremo está agindo dentro daquilo que é esperado dele, dentro dos limites da sua atuação, ou será que está tendo uma atitude demasiadamente política? Outra questão importante. Muitas pessoas agora estão incomodadas porque o Supremo está pensando a respeito de o que pode o Supremo em relação à decisão do presidente Jair Bolsonaro. Será que essa decisão pode ser enfrentada? Será que o Supremo pode cassar esse indulto individual que foi concedido pelo presidente Jair Bolsonaro? Bem, nós temos que lembrar também que há pouco tempo nós tivemos a cassação da decisão da ex-presidenta Dilma Rousseff, quando foi nomear o ex-presidente Lula para a Casa Civil. Nós tivemos uma cassação da decisão do ex-presidente Michel Temer, quando designa a filha do Roberto Jefferson para o Ministério do Trabalho. Então, mesmo que sejam atos privativos do presidente da República, quando nós estamos pensando em funcionalismo público, nós temos que pensar também que nós estamos diante de uma ideia de princípio de legalidade. E se nós estamos falando de princípio da legalidade, na forma do artigo 37 da Constituição, nós temos que pensar que o agente público ele não pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ele só pode fazer exatamente aquilo que a lei permite. E dentro das suas funções, é esperado que ele haja dentro dessa função ou dentro dessa finalidade para a qual ele ocupa aquele cargo público, aquela função pública. Então, não é admissível no nosso ordenamento desvios de finalidade, desvios de função. Agora nos resta analisar essa postura do presidente para verificar se há de fato um desvio de finalidade, um favorecimento a um aliado que está para além daquilo que se pode admitir, mesmo que seja um ato do presidente da República. Então, analisando por fim o indulto individual concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, a primeira questão que nos salta aos olhos é o fato de não haver ainda trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória. Então,
é quase como se perdoasse algo antes mesmo de aquilo precisar de um perdão. Então, é algo que causa alguma estranheza. Talvez a melhor postura fosse justamente esperar. Não sei se o presidente quis aproveitar de um momento, não sei se em razão do feriado, se em razão do carnaval ou se em razão de uma relevância que a notícia da condenação por parte do Supremo tomou. Não sei qual foi o motivo exato, mas fato é que causa alguma estranheza na gente esse fato de o presidente ter se manifestado antes mesmo de nós termos uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Isso porque cabem ainda embargos declaratórios que eventualmente vão ser recebidos com efeitos infringentes, vão poder mudar a decisão os ministros se acharem que é o caso. Não sei se vai haver de fato isso, mas há a possibilidade. Então, isso nos causa alguma estranheza. Agora, gente, eu queria levantar também uma questão que é o seguinte: nós não ficamos tão incomodados lá atrás, quando aconteceu isso com a presidenta Dilma Rousseff, não ficamos incomodados quando o Supremo cassou a decisão ou a nomeação por parte do ex-presidente Michel Temer. Então agora nós não podemos ficar incomodados se eventualmente o Supremo Tribunal Federal decidir que o presidente da República não pode agir da maneira como agiu. Então vejam, esse é o perigo de ter, ou essa é uma condição que nós observamos em termos um Supremo Tribunal Federal, uma Corte Constitucional que é tão poderosa. Porque às vezes nós vamos concordar com algumas decisões, às vezes vamos discordar de outras decisões, e faz parte. Acontece que quando nós abrimos a gaiola do decisionismo judicial, quando nós aceitamos aquelas decisões controversas porque nos agradam, nós temos que saber que em algum momento, utilizando a mesma prerrogativa, esse mesmo Supremo Tribunal Federal vai sair com algumas decisões que não são aquelas do nosso agrado. Então, se nós abrimos a gaiola, sairão de lá passarinhos e sairão também morcegos. E é por isso que nós temos que talvez repensar o tamanho desse Supremo Tribunal Federal que nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico, na nossa estrutura institucional. Outra questão que merece alguma atenção é o fato de ser agora a primeira vez em que um presidente concede o indulto individual desde a nossa Constituição de 1988. Então, até então, nós só tínhamos indultos coletivos, né? Aliás, desde o presidente Michel Temer, nós temos observado cada vez mais uma dificuldade na concessão desses indultos coletivos, que tradicionalmente ocorriam aos finais de ano. Cada vez mais, então, uma dificuldade, e há muitos juízes de varas de execução criminal que reclamam disso, porque também é importante estabelecer alguma forma de ressocialização, mas está cada vez mais difícil proceder dessa maneira. É claro que há inúmeras dificuldades, eu as conheço, tá, pessoal? Não quero aqui ser ingênuo falando isso, mas causa uma estranheza muito grande que esse indulto individual, que é um instrumento excepcionalíssimo, tenha sido utilizado justamente em um caso como esse, que não parece ser algo assim tão extraordinário. O deputado Daniel Silveira, não sei qual é a opinião de cada um, de cada uma, mas me parece que não é esse baluarte que represente algum grande valor do povo brasileiro a ponto de ser merecedor de um indulto individual que venha do presidente da República. E vejam, gostando ou não de qualquer outro presidente que tenha exercido a função antes do presidente Jair Bolsonaro, nós temos que reconhecer que em nenhum momento esses presidentes, desde 88 até agora, se utilizaram dessa ferramenta, que é uma prerrogativa do presidente da República, para perdoar alguém individualmente de algum delito qualquer. Então essa é a primeira vez em que se utiliza desse instrumento na nossa ordem constitucional contemporânea e foi feita nessas condições, no mínimo, particulares ou, no mínimo, curiosas. Então, pessoal, essas são algumas das reflexões que eu queria trazer aqui nesse vídeo de hoje, em que nós estamos retomando o nosso canal nesse ano de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Assim que nós tivermos alguma postura um pouco mais efetiva do Supremo Tribunal Federal, poderemos repensar alguns pontos trabalhados aqui e eventualmente emitir uma opinião talvez um pouco mais contundente em relação a esses temas. Espero então que eu tenha contribuído com a reflexão de cada um e de cada uma. Gostaria de ouvir ou de ler as opiniões de vocês, que vocês podem deixar nos comentários. Agradeço pela atenção e se estão gostando, mais uma vez peço para que considerem se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e também nos acompanhar lá, especialmente na rede social Instagram, que nós estamos agora com uma inserção um pouco mais efetiva. Muito obrigado e até a próxima.